torcedor, tudo certo? Vamos para mais um vídeo neste canal para poder falar a respeito de Grêmio Futebol Porto Alegrense nesta sexta-feira. Tem mais jogador além de Pedro Jeromel, que já está fazendo a sua despedida junto com um grupo de jogadores. Teve reunião do Conselho Administrativo nessa sexta-feira na Arena do Grêmio. Algo importante foi dito e foi colocado para a gente poder transmitir aqui para vocês. E claro, o Renato fica ou vai? Essa é uma das questões que foram debatidas no Conselho. O que está sendo dito por aí? E a gente vai trazer para vocês. E as mudanças do time do Grêmio para domingo, no jogo contra o Corinthians, o último jogo da temporada. E o Grêmio espera o torcedor de braço aberto para lotar a arena e fazer a sua despedida para Pedro Jeromel. Vou te contar tudo isso, mas antes de mais nada, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu sou o @LeoNascimentos_, trazendo informação para vocês todos os dias, dá essa moral e comenta também para vocês saberem, e se estão gostando, né? Saberem mais informações do Grêmio todos os dias. Olha só, além do Pedro Jeromel, que vai fazer sua despedida neste domingo, a grande chance, a grande possibilidade também de outro jogador fazer essa despedida. Pedro Jeromel vai ter mais de 30 mil máscaras no estádio, que o Grêmio está distribuindo, vai ter faixa de capitão também que vai ser distribuída, mas o lateral direito Fábio fez uma postagem nas redes sociais pouco antes de eu estar gravando esse vídeo, que é próximo das 10 horas, aí 10h30, e ele fez uma postagem se despedindo. Os jogadores, o grupo de jogadores do Grêmio entregou uma placa para ele e um relógio, agradecendo e falando sobre o jogador que ele é nesses 2 anos de convívio e o que ele representou para o futebol no tempo em que ele foi atleta, né? E aí ele termina falando que seus 17 anos de história no futebol fizeram ele ajudar a família e ele é muito grato por isso e que agora será seguir vivendo com felicidade, né? Então com isso ele vai pensar aí em algo mais e que tem muitas coisas que estão por vir. Ele deixou claro aí de repente que pode ter alguma novidade na sua vida a partir de agora. Então Fábio é mais um jogador que está deixando o Grêmio, anunciando, ele já tinha dito há um tempo atrás, fez uma postagem falando que estava nos últimos momentos da sua trajetória no futebol, e agora ele faz essa postagem, essa homenagem dos jogadores do Grêmio, do grupo de jogadores do Grêmio para ele, em despedida do futebol. Teve reunião no Conselho Administração nesta sexta-feira na Arena do Grêmio, ela foi antecipada. Foi uma reunião normal, de toda segunda-feira tem, eles mudaram para sexta, porque na segunda-feira nem todos estariam presentes e eles não poderiam debater o que aconteceria a partir de então. Então foram discutidos vários assuntos. Eu até postei já no meu Twitter a respeito, né, o X para outros, o que foi alguns pontos que foram debatidos. Foram o final de ano, o momento em que o Grêmio está vivendo, o próprio jogo contra o Corinthians, o que precisa ser feito para esse jogo, né, o que vai acontecer nessa festividade que vai ter com a questão de Pedro Jeromel e, claro, né, a mobilização para o Grêmio não terminar o ano com uma derrota contra o Corinthians. Foi falado sobre movimentações financeiras, a questão de liberar jogadores, enfim, nada mais do que isso. Léo, mas foi dito sobre o Renato Portaluppi, que a reunião era para falar sobre isso. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que foi dito, mas o presidente confirmou que é ele, o vice de futebol Antônio Brum e Luiz Carlos Vivian que vão definir a situação com o técnico Renato. O assunto está para os 4. Então o Conselho Administrativo não vai se envolver. Existe uma opinião de todos, né? Cada um tem a sua ideia do que pensa para o Grêmio com o técnico Renato e sem o técnico Renato, mas eles estão respeitando exatamente o que o futebol está determinando. E a partir de então, os 6 vão apoiar essa decisão e vão trabalhar em prol do Grêmio, porque esse é o objetivo. Vamos lá então pelas mudanças para o jogo de domingo? Pois se vocês chegaram até aqui, não esquece, dá aquele like aí, dá essa moral, continua aí dando essa moral para nós, porque o time do Grêmio para domingo pode ter mudanças sim significativas, inclusive até no próprio esquema. O Grêmio divulgou uma nota sobre o Aravena na sua lesão que o Aravena sofreu no jogo da quarta-feira. Foi submetido a exames
de imagem e teve diagnosticada lesão de grau 1 no adutor longo da coxa esquerda. O jogador já faz tratamento e com a fisioterapia. Essa é uma questão de parar por 10 dias. Portanto, o jogador está fora do Campeonato Brasileiro, não joga mais, assim como outros jogadores, né, que a gente vem falando, até o próprio Rodrigo Eli também não vai jogar com a camisa do Grêmio nesse último jogo. E aí as mudanças, a gente já está falando aí que vai ter o zagueiro, Pedro Jeromel vai atuar e o Aravena dá o lugar para alguém, ou Christian Pavon, né, pode começar a partida, ou quem sabe o Renato entra com o Alisson Eduardi, o jogador da base, porque ele falou que os jogadores da base ganhariam oportunidades e isso ia ser decidido nessa semana, nesse final de semana, eu digo quinta, sexta e sábado, com a comissão técnica e com a diretoria, o que seria melhor para esse jogo contra o Corinthians. Então, uma possibilidade de Christian Pavon ou Alisson Eduardi. Os outros jovens que estavam viajando com o Sub-20 jogaram contra a seleção do Uruguai, que perderam por 2-1, eu falei isso no vídeo anterior, que está por aqui, vocês podem olhar. Eles vão ser avaliados neste sábado para ver quem tem condições de atuar no domingo, e aí o técnico Renato vai puxar. Thiaguinho já faz parte do grupo, tá lá de cabeça raspada, ele também vai para esse jogo, vai estar concentrado junto com o Igor Serrote, que também vai concentrar. Goleiro Kaique pode ser o goleiro que vai substituir o Agustin Marquezin por estar fora do jogo, né? Ele sofreu uma contusão e com a nova regra ele tem que ficar 5 dias sem treinar para depois voltar aos trabalhos. Portanto, já entrou de férias também o goleiro argentino, o goleiro que defende a camisa do Grêmio. Mas não descartem a possibilidade de Rafael Cabral começar esse jogo. Por que o Rafael Cabral? Porque o último jogo dele, ele vai ser devolvido para o Cruzeiro, e aí pode ser que um jogo desse ele possa ter uma atuação que vai dar condições para ele ser um dos principais goleiros do Cruzeiro para a próxima temporada, já que ele também tem contrato com o Cruzeiro para 2025. É uma dúvida entre Kaique e Rafael Cabral, não sei ainda, não tem informação de quem vai jogar, eu acho que ninguém divulgou sobre isso, mas essa é uma das dúvidas das mudanças que podem ocorrer. No meio-campo, também Dodi pode sair dos volantes, assim como o Vila Sante, mas eu não descarto a possibilidade do Vila Sante, eu descarto Dodi. Eu descarto o Vila Sante não ele ficar fora do time, mas Dodi provavelmente vai dar lugar no momento para outro jogador atuar ali. E aí a gente pode ser que o Ronald apareça para ganhar oportunidade e o Renato comece a pensar um pouco mais no que vem de mudanças para o Grêmio a partir de então. Aí a gente consegue entender um pouco mais sobre o Renato, porque o próprio Eduardo Gabardo postou na sua coluna que as coisas mudaram do que ele tinha de informação. Ele fala exatamente que não existe uma definição sobre a permanência do Renato ou não, mas a direção avalia a possibilidade de permanência do técnico. E aí a gente pode dizer que todas aquelas questões, eu volto a repetir para vocês, sobre um gauchão, uma disputa do octacampeonato, a montagem do elenco que está hoje no grupo, os jogadores que estão no grupo, alguns vão sair, e isso é algo que o Renato vai determinar. Se o Renato estiver fora, essas mudanças vão ser muito bruscas, já para o início de temporada que começa um Campeonato Gaúcho no dia 21, uma pré-temporada com pouco tempo, e até conseguir organizar tudo isso, fazer essa correria de dispensar jogador e contratar jogador, pode ser que dê algum atraso, já com a ideia de que o Grêmio tem umas negociações sempre um pouco mais arrastadas, e isso até porque precisa buscar no mercado as condições financeiras que o Grêmio tem hoje, não suportariam trazer grandes nomes. O Grêmio precisa atuar pontualmente para reforçar o time para 2025. E aí o conhecimento do Renato pesa muito, entra em jogo exatamente por isso. O fato é que vai ter mudanças, tanto se for de comissão técnica ou de jogadores, elas vão acontecer. Cabe agora a gente esperar para saber o que vai rolar até então. Chegou aqui? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte dessa moral para nós e acompanha tudo sobre o Grêmio. Daqui a pouco eu volto.